Nós começamos na semana passada a conversar a respeito das 10 pragas, conhecidas como as 10 pragas do Egito, né? As 10 pragas que Deus derrama sobre o Egito, para que assim o Senhor mostrasse a sua grandeza, o seu poder, e mostrasse o quanto Ele estava sobre, o quanto Ele estava acima de todos os deuses, lembrando que das nações que passaram sobre a face da terra, a nação egípcia foi uma das nações, foi um dos povos que mais teve deuses. A quantidade de deuses que a nação egípcia tinha é algo incontável, incalculável, porque por vezes um animal ele representava mais de um deus, representava mais de uma entidade, ou seja, a população de deuses cridos e adorados e servidos no Egito era imenso. Então, quando nós vemos a história do Êxodo, a história do povo de Deus saindo do Egito, nós temos que nos lembrar sempre que o mais importante dessa história não é a quantidade de pessoas que saíram, porque há um debate teológico, um debate escriturístico, um debate arqueológico, um debate histórico que só tem começo, mas nunca vai ter fim. Sobre o número de hebreus que existia no Egito na época do cativeiro, sobre o número de hebreus que saíram do cativeiro, sobre o número de egípcios que foram junto com os hebreus para fora do Egito e foram até a terra prometida, porque é assim que Êxodo narra, quando Deus livrou os hebreus, um grande número de judeus, um grande número de egípcios foram junto com os hebreus para a terra prometida, abandonando o Egito e seguiram os judeus. Por quê? A gente tem que lembrar o seguinte: os hebreus eles foram cativos no Egito mais de 400 anos. Ou seja, quando nós olhamos para a história do Êxodo, quando nós olhamos para essa história específica da libertação do povo hebreu, a gente tem que se lembrar, como já tinha passado mais de 400 anos, a religiosidade do hebreu, ou seja, ele adorar apenas o Senhor, isso também tinha virado em nada, tinha virado conto, tinha virado história, tinha virado mito, tinha virado apenas um ponto lá na história antiga, lá dos nossos ancestrais primeiros. Tanto que o próprio livro de Êxodo começa dizendo e narrando a respeito dessa mudança, muito tempo depois, que entrou um novo faraó, e esse faraó não conheceu a José. Veja lá em Êxodo, capítulo de número 1, como é interessante isso. Êxodo, capítulo de número 1, começa-se no verso 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Aqui nós temos a narrativa, a narração de todos esses filhos, né? E a partir do versículo 6 diz assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, toda essa geração, o José, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os netos dos seus filhos. Veja, foi passando muito tempo. Versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, veja, versículo 8, o tempo, esse lapso de tempo, essa mudança de tempo, foi muito tempo. Muito tempo. E aí verso 8. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Não conhecera José. José fazia parte apenas de uma história antiga contada entre tanto os judeus, os hebreus, quanto os egípcios. Versículo 9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eia, usemos de astúcia contra ele, para que não se multiplique, e seja o caso de, vindo uma guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E aí, verso 11, nós temos o início da história da escravidão do povo hebreu.
E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Então nós temos aqui o início da aflição do povo hebreu, porque durante muitos séculos, durante muito tempo, o nome do Senhor, a adoração ao Senhor, a religiosidade do povo, sua língua, seus usos, seus costumes foram também indo embora. Eles se misturaram com os egípcios. Essa é uma das muitas razões, porque quando eles saíram do cativeiro, um grande número de egípcios seguiram esses hebreus. Então, isso é importante para que a gente sempre se coloque historicamente, onde que a gente está. É interessante a gente se colocar assim para a gente entender o como e o porquê que as coisas se desenrolam e caminham do jeito que caminhou. E aí nós temos o início no capítulo 7 das famosas 10 pragas do Egito, né, e que é uma das histórias mais espetaculares de toda a Bíblia, que chama a atenção dos cristãos, chama a atenção dos não cristãos, chama a atenção da ciência. E você sabe, há uma discussão científica, acadêmica, muito profunda, muito robusta, muito sólida, a respeito do livro de Êxodo, se ele realmente existiu ou não. Mas é interessante o que eu sempre falo para você. O livro de Êxodo, ele, apesar de contar uma história, ele não é um livro de história. Portanto, ele não está preocupado com detalhes, ele não está preocupado com minúcias, como a gente aprende lá na escola, né? Que dia que descobriram o Brasil? Descobriram o Brasil em tal dia. Que dia que foi o dia da independência? Foi naquele dia. O que aconteceu antes? O que aconteceu depois? Não, a Bíblia não está preocupada com isso. Ela está preocupada com a história toda. É como se Deus ele mostrasse mostrasse um pouco, uns pontos da história e depois mostrasse ela pronta. Falou assim, você viu o que aconteceu aqui? Isto tudo aconteceu para que isto aqui acontecesse. Então a história que nós temos das 10 pragas do Egito, na verdade são todas elas representações do poder de Deus sobrepujando, vencendo, passando por sobre os falsos deuses do Egito. Então, rememorando o que nós conversamos na semana passada, nós vimos que a água, a primeira praga, né, foram as águas se tornando em sangue, Êxodo 7, 14 a 24, porque as águas do Egito, representadas pelo grande rio Nilo, era um deus também, era o deus Ap, e esse deus Ap era o deus que trazia a força, é o deus que trazia a fertilidade, é o deus que era representado também pela figura de um peixe, um homem com uma cabeça de peixe. Então nós temos isso, e Deus mostrando que não é o rio, não é o deus Ap que é o deus da fertilidade, não é o deus Ap que faz as coisas acontecerem, é o Deus que criou os céus e a terra, e é o Deus que criou o rio Nilo também. A segunda praga é a praga das rãs, né? A praga das rãs, imagine sua casa tomada de rãs, sua cama, sua mesa, o chão, você não tem onde pisar, quando você põe a mão sobre alguma coisa, é uma rã que tem ali, a rã pula. É uma cena para quem tem medo de rã, de sapo, eu imagino o desespero. E mesmo para quem não tem medo, aquela cena é terrível. É terrível mesmo. Por quê? Porque existia também um deus no Egito chamado Heket, e esse deus Heket, ele era o deus que tinha a figura de um sapo, né? Então essa grande multiplicação de rãs fez com que essa deusa chamada Heket, ela parecesse uma deusa maligna. Então a partir daí os egípcios começaram a ter respeito por aquilo que os hebreus estavam falando. Aí nós temos a terceira praga, que é a outra praga terrível, e por isso chama praga, que é a praga dos piolhos, né? Então a terceira praga, Arão ele estende, como diz lá em Êxodo capítulo 8, do verso 16 a 19, Arão estende a sua mão com a vara, com o bordão, ele fere, ele bate no pó da terra, e esse pó ele se levanta como uma tempestade de pó, de areia, e aquele pó se transforma em piolhos por toda a terra do Egito, nos homens, nas crianças, nas mulheres, no gado. Os magos
do Egito, melhor dizendo, lá em Êxodo capítulo 8, verso 19, nós temos uma declaração de espanto e de glória a Deus também, o Deus dos hebreus, que era o Deus desconhecido para eles, dizendo o seguinte: isso é o dedo de Deus, porque não tem o que fazer. Esses magos aqui, eles tentaram reproduzir o que aconteceu, eles tentaram acabar com isso e eles simplesmente não conseguiram, e eles tiveram que dizer: não, é Deus, é esse Deus aqui, é esse outro Deus aí que está fazendo isso. Existia também um Deus lá no Egito chamado o Deus Tote. Esse Deus Tote era o Deus da criação, do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia. Mas mesmo esse Deus tão poderoso para os egípcios, veja o que eles diziam que ele tinha poder. Era um Deus que tinha poder para criar, o Deus do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia. Mas esse Deus também, que eles adoravam, e é um Deus que não existe, é um Deus falso, criado por eles mesmos, é um Deus que não teve poder para reverter, desfazer a praga que Deus havia mandado. Então foi mais um golpe que Deus envia contra a falsa religião do Egito. E aí nós temos a quarta praga. A quarta praga. Vamos lá juntos, Êxodo capítulo 8, do verso 20 até o verso de número 32, nós temos essa praga terrível, que é a praga dos mosquitos, ou a praga das moscas, do verso 20 até o verso de número 32. Se você está aí na sua casa, fazendo almoço, almoçando, jantando, tomando um café, e sabe aquela mosca que fica rodando? Aí ela pousa ali, você tira, ela pousa ali, você tira, aí ela pousa em você, você tira, ela pousa, você... Sabe, fica uma mosca só, ela tira a sua paz. Agora você imagine o que narra Êxodo capítulo 8, do verso 20 até o 32, vou ler o início que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, e apresenta-te ao faraó, ele que sairá às águas, e diz: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, sobre tua casa, sobre as casas dos egípcios, se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. E aí o que aconteceu? Claro, o faraó, coração endurecido, ele diz: não vou deixar o povo sair. Eu não vou permitir isso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Versículo 24. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. E aí o verso 25, chamou o Faraó a Moisés e a Arão e diz: ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nessa terra. E respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifício abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? É interessante isso. Temos que ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E o faraó falou: deixe que esses dois vão lá sacrificar. Por quê? Porque a coisa apertou. É interessante porque, vejam, lá no início, na semana passada, quando começamos a estudar a respeito desse texto, o povo do Egito, ele é muito parecido com a gente. O egípcio do texto, ele é muito parecido com a gente. Quando o problema chega, quando a cinta aperta, quando a água sobe, a gente tem medo. E aí a gente acha tempo, a gente acha recurso, a gente acha fé, a gente acha disposição. No meio da tempestade, do problema e da crise, como
como a gente ora, como a gente crê, a gente evangeliza, a gente motiva o outro dizendo, não, vamos crer, vamos orar, vamos juntos. Aí a água baixa, a cinta desaperta e a gente volta a ser como os egípcios eram no passado. Passou tempo, o problema já passou, então a gente se esquece de Deus, se esquece das maravilhas, dos milagres e do cuidado do Senhor e vamos tocando a nossa vida em frente. Mas aí o verso 28, o faraó diz, não, deixe esse povo sair e vão orar a Deus, vão pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Versículo 30, então saiu Moisés da presença do faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram do faraó, dos seus oficiais, do seu povo, não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu o faraó o coração e não deixou o povo ir. Então nós temos o relato de Êxodo 8, 20 a 32. Então novamente foi dada a chance para que o faraó reconhecesse a Deus, o Deus verdadeiro, se arrependesse e deixasse os hebreus partirem. Mas de novo, o coração do faraó se endurece e ele não permite. Então, e mais uma vez, a falsa religião dos egípcios é desmascarada. Mais uma vez, a falsa religião egípcia é derrotada. E aí, quando a gente fala falsa religião, você pode perguntar, pastor, mas como assim falsa religião? Sim, porque o que os egípcios faziam é o que muitos povos faziam e fazem hoje em dia. Eu sou um artesão e eu pego, por exemplo, vidro, e eu pego o vidro e faço um Deus. Eu sou um artesão, né? Eu tenho capacidade para isso, eu tenho talento para isso. Então eu pego o vidro e vou esculpindo o vidro, e aí eu construo uma imagem, um Deus. Imagina esse copo, é um Deus, mas quem fez esse Deus? Eu. E aí o que eu faço? Eu oro para esse Deus, digo, ó Senhor, Tu és o meu Deus, me ajude, ó meu Deus, me proteja. Quem vê isso de longe, que viu a pessoa fazendo um Deus e depois se ajoelhando na frente desse Deus que ele fez e pedindo, ó meu Deus, me ajude, você vai pensar o quê? Essa pessoa é louca. Portanto, o que Deus ele mostra com a história das 10 pragas é exatamente isso. Eu e você, apesar de toda a nossa incapacidade de entender os mistérios, o poder e a palavra do Senhor, a parte que nos cabe é confiar no Senhor. Portanto, a história do Êxodo, ela coloca em xeque, ela coloca em comparação o poder de Deus e evidencia, deixa claro que os deuses que o Egito tinha são deuses falsos, porque foram deuses que você fez. Como é que você crê num Deus que você fez? Se você é falho, se você é pequeno, se você precisa de ajuda, imagine um Deus que você fez. Então, o que nós vemos aqui é exatamente isso. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de mosca, você vê aí no texto, os israelitas na terra de Gósen não foram atingidos, aí no versículo 23 e 24. Então essa falsa religião dos egípcios é derrotada mais uma vez. É interessante porque há uma série de cientistas de várias áreas que colocam dúvidas sobre a realidade do Êxodo e sobre a realidade das 10 pragas. Porque eles dizem, não, foi uma série de coincidências, que foi um vulcão, foi uma tempestade, e teve uma seca lá não sei aonde, aí o rio secou, e aí o peixe morreu, e porque o peixe morreu, aí veio muita mosca, e aí foi, sabe, como se fosse tudo meio na sorte, e fosse uma série de acasos. Mas é interessante que para Deus não há acasos. E quando Deus ordena, também não há acasos. O interessante é que tudo ocorre depois, e somente depois que Moisés fala, ou que Arão fala. Eles dizem o seguinte, vai acontecer tal coisa. E o faraó diz, não, eu não me importo. E aí acontece. É só depois que Moisés fala. É só depois que Arão fala. Ou seja, não é uma coincidência. É uma declaração. É uma profecia do que aconteceria. E assim nós vemos o poder de Deus. Porque
Porque Deus ele não age na sorte. Deus não age no acaso. Tomara que dê certo, tomara que funcione. Eu vou falar tal coisa, tomara que aconteça. Isso daí não funciona com Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, que é o Deus da Bíblia, não é o Deus que sonha, não é o Deus que torce, não é o Deus que vamos ver o que acontece, não é o Deus que é pego de surpresa. O Deus da Bíblia é o Deus que governa, é o Deus que determina, é o Deus que ordena, é o Deus que tem todo o controle no céu e na terra e sobre a sua criação. Então nós vemos que os egípcios que estudavam o curso dos eventos durante 6 semanas e meses, eles viram que Deus, o Deus dos hebreus, tinha uma autoridade suprema sobre as suas criações e sobre as suas criaturas, que eram eles mesmos. O Deus dos hebreus falava: eu vou fazer tal coisa. Moisés ia e avisava, e acontecia. Eles tentavam replicar, tentavam imitar, e não acontecia. E aí nós temos uma outra praga também terrível, lá em Êxodo capítulo 9, que é a 5ª praga, que é a peste dos animais. Peste sobre os bois, sobre as vacas, sobre os animais do Egito. E é interessante porque essa praga atingiu a crença em divindades muito populares no Antigo Egito, que com certeza você já viu em algum seriado, em algum filme, em algum documentário, que são aqueles deuses egípcios, teu corpo de homem e a cabeça de touro, a cabeça de vaca. Então nós tínhamos no Egito Antigo 2 deuses, na verdade 3 deuses extremamente populares e, segundo a crença deles, extremamente poderosos. O primeiro era o deus Apis. O deus Apis é o deus sagrado de Mênfis, que era o deus da fertilidade dos rebanhos. O que fazia o meu rebanho se multiplicar? O que fazia o meu rebanho se multiplicar era a fertilidade que o deus Apis derramava sobre o meu rebanho. E para que o meu rebanho reproduzisse abundantemente, eu tinha que ser um devoto de Apis, devia fazer os sacrifícios a ele, deveria manter financeiramente os sacerdotes do templo de Apis, e aí a coisa ia para frente. Se eu não fizesse nada disso, meu gado ficaria um gado mirrado, as minhas vacas de vez em quando teriam um filhote, e eu ia morrer assim, e as coisas não iam acontecer. Mas se Apis fosse o meu Deus, que é o Deus da fertilidade dos rebanhos, aí sim a coisa ia. E de repente Deus ele manda uma peste sobre os animais, sobre bois e vacas, mostrando que Apis não é o Deus que manda no gado, não é o Deus que faz o seu rebanho crescer, não é um Deus falso, um Deus que você cria, uma ideia que você tem, um projeto que você tem, que faz com que você progrida. Quem faz com que você cresça na vida, que as suas mãos produzam recursos e você cresça, não é aquilo que você faz, mas é Deus agindo na sua vida e Deus abençoando e multiplicando aquilo que você faz. Então veja, eu não sou e não tenho porque eu conquistei, mas eu tenho e sou algo porque Deus fez por mim, é a misericórdia dele que nos alcançou. Então veja, queridos, Deus ele mostra através dessa peste sobre os bois e vacas, sobre os animais, os rebanhos do Egito, que o deus Apis, que era o deus da fertilidade, realmente não mandava nada. Mas também nós tínhamos lá no Egito um outro deus extremamente popular, que era o deus Hathor. O deus Hathor, que era a deusa vaca, que era a deusa celestial, uma deusa extremamente poderosa, segundo eles, que não pôde fazer nada quando nem as moscas vieram sobre o rebanho, e depois quando a peste veio sobre o rebanho, essa deusa tão poderosa, tão adorada e tão popular entre os egípcios pôde ajudar o seu povo. E aí nós tínhamos lá uma terceira divindade, que era o deus Nut. O deus Nut, que também você já deve ter visto aí
E sempre que passa na televisão, num filme ou num seriado, alguma coisa sobre o Egito, você sempre vê a imagem de uma vaca, de uma grande vaca, que é esse deus Nut, tá certo? Lá em Êxodo 9, 1 a 7, nós temos esse texto. Então você vê mais uma vez que Deus é o Deus que passa por todas essas coisas, mostrando que não são os recursos humanos, não são aquilo que a gente pode conquistar, que pela nossa força e poder que vence. É o Senhor que faz as coisas acontecerem. Sexta praga é a praga das úlceras. Úlceras, em outras palavras, são feridas abertas, purulentas, terríveis. Né? Feridas abertas, terríveis. Então, aqui nós temos esse texto em Êxodo 9, do 8 ao 12, narrando, descrevendo essas úlceras. Versículo 9 diz assim: ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens, nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram a cinza do forno e se apresentaram ao faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Versículo 11, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Moisés, de Faraó, e esse não os ouviu, nem o Senhor, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então nós vemos essas feridas nos egípcios e nos animais também. E os magos egípcios, eles tentaram, mais uma vez, eles tentaram replicar esses milagres. E é interessante isso. Toda obra que é de Deus, o inimigo ele tenta copiar. Ele tenta replicar. Só que ele não consegue. Por que a obra de Deus ela não pode ser feita por Satanás e por aqueles que não são verdadeiramente crentes em Jesus Cristo? E aí você pode me interromper dizendo o seguinte: pastor, mas tem muita gente que não é crente de verdade e canta e prega e faz isso, faz chover. É verdade ou não é? É verdade. Só que veja, a questão que nós temos em Êxodo é exatamente que sempre que Deus falava algo ou operava algo, os magos aqui egípcios, eles estavam presentes para reduzir essas falsas imitações, utilizando ciências ocultas. Só que quando as pragas vinham, elas eram tão severas que eles não conseguiam replicar. Ou seja, quando nós verdadeiramente somos usados por Deus, a obra que nós produzimos, que não é nossa, é a obra de Deus através de nós, ela é tão poderosa, ela é tão transformadora e ela às vezes é tão severa que aqueles que não são do Senhor, primeiro, não conseguem imitá-la, segundo, não conseguem nem permanecer. Por isso que Jesus, muito lá na frente, diz que não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Eis a razão também porque há tantas divisões. Eis a razão também porque muitas pessoas abandonam o caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor é o caminho que nos obriga, que nos leva, que nos motiva, que nos força a sermos outras pessoas. Que outras pessoas? Homens e mulheres totalmente dependentes do Senhor, que ouvem o Senhor para não ter que passar por pragas como essas. Então nenhum poder mágico ou sobrenatural aqui dos magos do Egito pôde protegê-los, nem a eles, nem suas famílias, nem o próprio rei, que era o faraó. O faraó que era a figura de Deus encarnado. Um dos deuses do Egito era exatamente o faraó. O faraó ele não podia ser tocado, porque ele era Deus sobre a terra. A palavra dele era uma palavra que não podia ser questionada por ninguém.
no reino, porque era a palavra de um Deus. E esse Deus não pôde sequer se defender, quanto mais defender o seu povo. Nós temos aí a 7ª praga. Êxodo 9, do 13 ao 35, aí você lê na sua casa. É interessante, o que eu acho interessante lendo sobre essa praga aqui, é que ficou fixado o tempo para o começo da 7ª praga, que foi a chuva de pedras. Ela deveria cair sobre o Egito no dia seguinte, caso o faraó não se arrependesse e não deixasse os hebreus sair. Esse período de tempo determinado testificaria ao rei que Yahvé, o Deus hebreu, é o único Senhor, o Criador do céu e da terra, e que toda a natureza, animada e inanimada, estão sujeitas ao seu poder. Ou seja, eu, você, os animais, aquilo que chamamos de natureza, aquilo que está à nossa volta, tudo está debaixo do poder de Deus. E as coisas que não vemos também, as estrelas, as galáxias, aquilo que está além da nossa compreensão e visão, tudo está diante do Senhor. Nós vemos isso narrado também no livro de Isaías de número 40, profeta Isaías, capítulo 40, ele diz exatamente isso, que Deus é o Deus que governa sobre todas as coisas, e por ser Deus tão grande em força e tão forte em poder, Deus ele chama cada estrela, dando a elas os seus próprios nomes, chamando-as pelos seus próprios nomes, e por Deus ser tão grande como Ele é, nenhuma lhes falta. Deus chama cada estrela pelo nome, todas elas se apresentam diante do Senhor. Claro que essa representação e essa figura tão poética e tão bonita que Isaías narra é para demonstrar a glória, a majestade, o poder e o controle que Deus tem sobre todas as coisas. E aqui nós vemos como Deus se aborrece com a idolatria. E eu vou ler um comentário aqui para você que diz assim: mesmo em meio ao castigo, Deus mostrou misericórdia, advertindo os egípcios de seu destino iminente, ou seja, do seu destino que chegaria logo ali. É para amanhã, então não é para você deixar para amanhã, é agora. É agora que você tem que mudar de vida, é agora que você tem que se entregar ao Senhor, é agora que você tem que estar mais firme ao Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui. Nós estamos, como você sabe, com as portas fechadas. Mas a igreja não está fechada, você está aí adorando ao Senhor. Nós, como crentes em Cristo Jesus, aqui é um lugar maravilhoso. Como é gostoso quando o povo de Deus se reúne. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É o que diz o Salmo 133, verso 1. Mas o povo de Deus continua reunido de uma forma doce, maravilhosa e poderosa dentro das suas casas. Há uma discussão muito grande se as igrejas elas têm que abrir suas portas ou não. Óbvio, claro que o povo de Deus reunido é muito gostoso, é muito prazeroso, é diferente, a gente sente a presença gloriosa do Senhor. Mas a presença de Deus não está presa por essas paredes aqui. Essas paredes aqui, esse teto aqui, não segura a glória de Deus. Deus não está aqui agora, presente aqui, porque aqui é o templo. Deus está onde o seu povo está. Então, oração e prudência nesse tempo. Fechando esse parênteses, lembrando que a nossa cidade, e você que nos acompanha de qualquer outro lugar, que Deus abençoe você e a sua cidade. Mas na nossa cidade, na nossa casa, que é Piedade, a nossa cidade está doente. A nossa cidade está enferma. E hoje, exatamente nesse dia, nós perdemos mais pessoas. Então, por amor a você, a sua família, respeito ao mandamento de Jesus de amai-vos uns aos outros assim como você ama a você mesmo, nós estamos e continuaremos assim. Não com as portas fechadas. Tire isso do seu coração. As portas das igrejas nunca estiveram tão abertas. Nunca pessoas foram tão impactadas pelo Evangelho. Porque o Evangelho não está aqui. O Evangelho é a palavra de Deus
entregue ao seu coração. Então, irmãos, fechando esse parênteses, é exatamente essa verdade que os egípcios não entenderam. Então, continuando, mas o aviso não foi considerado, não prestaram atenção, eles não deram bola. E essa pandemia que o mundo está vivendo já há 2 anos, porque foi o ano de 2020 inteiro, já estamos em 2021 no mês 4 já, e a coisa está igualzinho do ano passado. Louvado e glorificado seja o Senhor pelas vacinas, porque a misericórdia do Senhor, através delas, tem chegado a tantas e tantas vidas aqui e no mundo todo. Louvado seja o Senhor por isso, que Deus tenha misericórdia, que chegue a minha vez logo, e da minha família e da sua também. Mas enquanto não chega, oração e prudência é o nosso caminho. Oração e prudência, fazer nossa parte, seguir o que a gente tem que fazer. Porque foi exatamente o que o povo egípcio não fez. Deus advertiu, da mesma forma como Deus está advertindo a humanidade toda, o seu povo e aqueles que não são povo de Deus, também através dessa praga que tem assolado nosso mundo desde o ano passado. E sabe o que tem acontecido? Olhando para a vida, olhando para as pessoas e ouvindo as pessoas, a minha constatação é que as pessoas não melhoraram. As pessoas não melhoraram. Os corações não estão amolecidos, estão endurecidos. As pessoas não estão mais próximas de Jesus. As pessoas não estão mais próximas de Cristo. As pessoas não estão mais aprofundadas na palavra. Porque quanto mais a gente conhece a palavra, quanto mais íntimo a gente é do Senhor, menos medo e menos assustados a gente fica com as notícias. Aquele que conhece a palavra não fica atemorizado de más notícias. Por quê? Porque a gente sabe que é exatamente esse o trilho que a gente vai trilhar. A gente fica espantado do ímpio ser ímpio, do ímpio fazer e falar impiedades, mas é aquilo que ele claro, é a sua natureza, é o que ele é, até que Cristo o transforme. E foi isso que nós temos, e é dessa forma que a gente tem que ver e aprender a respeito das 10 pragas. O aviso não foi pensado, não foi levado a sério, eles não deram bola. Eles não temeram ao Senhor, eles não se arrependeram, eles não viram em Deus o caminho, não se entregaram ao Senhor. Talvez ainda não o conhecessem como o único verdadeiro Deus, mas apenas como alguém a quem convinha respeitar. A forte chuva de pedras envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais. E os 2 deuses dos mais conhecidos do Egito foram destruídos no seu poder diante do povo, que era o deus Íris, que era o deus das águas, e o deus Osíris, que era o deus do fogo. Ísis e Osíris, 2 deuses extremamente poderosos para os egípcios, mas que não puderam conter a ira do Senhor. Oitava praga. A praga dos gafanhotos. E é interessante, lá em Êxodo 10, 1 a 20. Esse texto está em Êxodo 10, 1 a 20. É interessante por quê? Porque lá no Egito Antigo existia um Deus, mais um outro Deus estranho, muito esquisito para nós, que era o Deus Shu. Deus Shu. O Deus Shu era o Deus do ar. E existia um outro Deus chamado Deus Sebeque. O Deus Sebeque, que era o Deus inseto. O Deus inseto, que eram esses deuses que controlavam os demais insetos, que faziam com que os gafanhotos não viessem para as plantações no império do Egito e não trouxesse aquelas nuvens de gafanhoto, comesse todas as plantações e desse aquela tragédia. De tempo em tempo a gente vê na televisão nuvens de gafanhoto rondando ou chegando no Brasil ou outras regiões. No final do ano passado nós tivemos aí uma grande nuvem de gafanhotos que chegou na fronteira do Brasil, ali no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, e depois essa nuvem se desviou para a Argentina e foi se dissipando.
Mas o terror é tremendo, porque se uma nuvem de gafanhotos ela desce numa plantação, questão de horas aquela plantação ela está no chão, sobra nada, é algo assustador. Há muitos anos atrás, numa outra região, eu tive a oportunidade, né, e o desprazer de ver uma plantação de trigo que tinha passado uma infestação, uma nuvem de gafanhotos. E sobrou só uns talinhos, assim, eles comem tudo, eles destroem tudo, sobra nada. Nada, é impressionante. E aí o que acontece? Êxodo 10, 1 a 20 mostra que nem o deus Shu, nem o deus Sebeque, que era o deus que protegia o Egito contra os enxames de insetos e de gafanhotos, puderam fazer alguma coisa. Não puderam fazer nada para impedir. Nona praga. Lembrando que a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos, mostra que Deus, o Deus criador dos céus e da terra, ele tem o poder completo e absoluto sobre todos os elementos da natureza. Deus controla tudo, toda a criação está na palma das mãos de Deus. Nona praga, a praga da escuridão. Aí nós temos aí Êxodo 10, do 21 ao 23. 3 dias de escuridão completa. 3 dias de escuridão completa. Eu vou ler uma outra parte de um comentário que eu achei muito interessante, quero compartilhar com você. O Egito ficou em trevas tão densas que não era possível encontrar e enxergar as pessoas, e essa escuridão se estendeu por 3 dias. Mas na casa dos hebreus havia luz. Êxodo 10, 23. Como as pragas anteriores, esta desferiu um forte golpe nos deuses egípcios. Por séculos, o deus Sol tinha sido a principal divindade do Egito, e todo rei chamava a si mesmo de filho de Ra. Na época de Moisés, esse deus era identificado como Amon, e tinha o nome de Amon-Ra. Talvez você já tenha ouvido falar de Amon-Ra, que ele é descrito como o disco solar. Tudo que você vê sobre o Egito tem lá o disco solar, que é o tal do Amon-Ra. Na época de Moisés, esse deus era identificado como Amon-Ra. Os maiores templos que o mundo já viu foram construídos em sua honra, e um deles, o grande templo de Karnak, no Alto Egito, é ainda tão belo, mesmo estando em ruínas. Está lá. Se você tiver a oportunidade de ir para o Egito, você vai conhecer o templo a Amon-Ra, o templo ao Deus dos deuses, que é o templo lá na cidade de Karnak. Outro deus era o disco-sol Aton, que poucas décadas depois do Êxodo tornou o deus supremo do sistema religioso do Egito. Por ocasião da nona praga, e a completa impotência desses deuses estava demonstrada claramente aos seus adoradores. Imagine, o Deus dos deuses, que era o Deus Sol, nada pôde fazer para trazer luz à terra do Egito. E o texto é tão poderoso que mostra que nem que eles acendessem uma lanterna, né, um fogareiro, alguma coisa ali, não existia luz. As trevas foram absolutamente completas, terríveis, mais uma vez envergonhando os adoradores dos falsos deuses. E aí nós temos a 10ª terrível praga, que é a morte de todos os primogênitos. Aí nós começamos lá em Êxodo capítulo 11 e vamos até o verso de número 12, até o capítulo de número 12. Então nós temos os 2 capítulos inteiros que, como um exercício aí para você, você vai ler na sua casa. Êxodo capítulo 11 e Êxodo capítulo 12. Este golpe cairia sobre os primogênitos dos homens e dos animais. Deus não desejava exterminar os egípcios e seu gado, mas apenas convencê-los de que a oposição aos seus propósitos para Israel não seria mais tolerada. Êxodo capítulo 12, verso 12. Vamos lá? Êxodo 12, 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque
Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Então os governantes do Egito chamavam a si mesmos de filhos de Ra. Filhos de Ra. Eles se autoproclamavam divinos. Eles diziam que eles eram deuses. E como eles eram deuses, nem eles, nem ninguém da sua família podia ser tocado, não podiam morrer, não podiam ter uma peste, uma praga, uma doença terrível que os dominasse e os matasse, porque eles eram deuses, eles eram completamente imunes a qualquer problema externo. E aí nós vemos aqui exatamente o oposto. E temos lá Êxodo 12:32. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Onde é que nós temos essa frase? Nós temos essa frase dita pelo faraó após a morte dos primogênitos. Então nós temos a rendição do faraó foi completa. Ele não apenas ordenou que deixassem o país e levassem tudo que possuíam, como também pediu algo àqueles dois irmãos que a gente sequer podia imaginar no início da nossa caminhada aqui, antes das 10 pragas. Eles pediram o seguinte: tudo bem, vocês estão indo embora, mas antes de vocês irem embora, me abençoem. Orem por mim, me abençoem, vocês irem embora. E as palavras de Moisés e Arão antes tinham trazido maldição contra o Egito, tinham trazido destruição contra o Egito, morte contra o Egito. O faraó deve ter suposto que elas também poderiam trazer bênção, porque Moisés e Arão, até aquele momento, tudo que eles falaram aconteceu, e tudo que eles falaram foi ruim para o Egito, ruim para o faraó. E o faraó naquele momento estava completamente subjugado, destruído em seu orgulho. O Êxodo, compartilhando com você, o Êxodo foi a libertação da escravidão do povo hebreu do domínio egípcio. Esse evento é uma prefiguração, ou seja, esse evento de Deus libertando o seu povo da escravidão no Egito é uma prefiguração, é um anúncio, é uma figura que aponta para a libertação muito maior que foi realizada por Jesus Cristo, que é a libertação dos nossos pecados. Da mesma maneira como Deus conduziu o seu povo no passado com mão forte, Deus também deseja nos conduzir até a Canaã celestial com a mesma mão forte, cuidando de nós, nos protegendo, nos aquecendo, nos abraçando, lutando, pelejando por nós. Cristo ele voltará e nós estaremos eternamente na sua glória. Então, que Deus possa nos abençoar. As 10 pragas do Egito, elas nos mostram exatamente o Deus que nós cremos, que é o Deus que tem o controle sobre toda e qualquer situação. Portanto, quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para o poder, para o terror das 10 pragas, nós temos que nos lembrar o seguinte: nós estamos do lado de cá. Nós não estamos no Egito, nós estamos ao lado do Deus que é o grande Eu Sou. Ele faz todas essas coisas não para o nosso mal, mas para que nós sejamos libertados. E assim o meu desejo e minha oração é que Deus nos ajude, nos abençoe a todos, abençoe a sua família, cuide de você de uma forma muito particular e especial, e que eu e você, pela graça e pela mão forte do Senhor, sejamos conduzidos, libertados, e assim, gloriosamente, na presença dEle, possamos caminhar. Que Deus seja louvado através de você e por você. Amém, meus irmãos? Bom estarmos juntos, né? Mas ó, como é bom e agradável vivermos unidos como irmãos. E estamos unidos, nada mudou. Estamos aqui juntos e permaneceremos assim até que o Senhor fale ao nosso coração. Somos juntos, em nome de Jesus. Vamos orar? Que Deus abençoe você e abençoe a sua família poderosamente. Deus, obrigado porque como família juntos estamos para glorificar o teu nome. Abençoe, ó Deus, o teu povo, a noite do teu povo. Traz, ó Deus, paz, alegria e ânimo ao nosso coração.
Sim, Deus, nós continuamos juntos, nós continuamos unidos. Não é um templo de tijolos que nos afasta, nem de ti, nem dos nossos irmãos amados. Nós estamos unidos, ó Deus, em espírito, o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, é o Espírito Santo de Deus que nos faz fortes quando nos sentimos frágeis. Porque, ó Deus, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, ó Pai, abençoa o teu povo com cura, com bênção, com alegria, com renovação e com paz. Dá-nos, ó Deus, uma noite abençoada na tua presença, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Domingo, 7 horas da noite, se Deus quiser, estaremos celebrando ao Senhor aqui pela página do Facebook da igreja. Participe, louve ao Senhor e compartilhe. Leve a mensagem de Jesus a tantas outras pessoas, compartilhando a graça, a glória e o poder do Senhor. Que Deus te abençoe com cura, bênção e alegria, em nome de Jesus.